Vamos dar prosseguimento à nossa sessão solene. Ao final do ano passado, nós tivemos uma cerimônia de entrega de títulos de cidadão. Uma das pessoas que foi agraciada com o título foi o senhor Neri Prazeres, nosso primeiro prefeito aqui de Novo Progresso e um dos fundadores. E hoje, nessa data, vamos estar fazendo essa entrega para ele. Também quero cumprimentar a matriarca da família Prazeres, a dona Nardina. Dona Nardina Prazeres, fique de pé, por favor, para a gente... E peço uma salva de palmas para dona Nardina. Dona Nardina, em seu nome eu cumprimento a todos aqui dessa mesa, ao prefeito e a todos os munícipes, secretários, a todos aqueles que nos assistem aqui nessa sessão. Eu convido ao senhor Neri Prazeres que se aproxime da mesa para receber a sua honraria. E convido o vereador Juliano Simeonato para assumir a presidência da casa, para eu fazer a entrega da homenagem. Franquei a palavra ao homenageado senhor Neri Prazeres. Queria cumprimentar a minha mãe, representando a nossa família, a minha irmã Amélia, o Juliano, representando meus irmãos, a minha filha Camila, representando meus filhos. Queria agradecer também e cumprimentar a minha esposa Tereza. O vereador Matheus fez algumas lembranças, mas eu acredito que cada vereador aqui tem uma história conosco. História da vereadora Beatriz, sua mãe, a Dona Benedita, história linda de cidade, Moisés Mototáxi, companheiro, representantes dos mototaxistas, vereador Samuel. A história do Samuel é muito interessante na área da saúde. Me lembro muito bem, Samuel, quando fui prefeito, comprei aquele hospital, Dr. João Yamaguchi. O doutor Isaías contigo tocaram essa saúde, né, sem o mínimo de condições, mas levaram a saúde para frente. O Juliano fez parte sempre da história da imprensa progressense, ao qual eu sempre admiro as pessoas também pela sua fidelidade. Me lembro que nosso principal adversário político era do grupo dele, trabalhava com a pessoa. Fiz um convite uma vez, ele falou assim, gostaria de estar com vocês, mas eu tenho um compromisso com pessoa, então isso nos cativou muito. O Magno, através da igreja, tem uma história bonita, através da sua vereança, que já foi no passado também pelo nosso município. O presidente Dirk, desde criança, né, conosco aí, ajudando o desenvolvimento. O Matheus já falou aqui, chegou não tanto tempo vindo de Itaituba, mas que tem as suas raízes aqui, tem a sua marca aqui no nosso município. O vereador Nando, desculpe, sempre a desculpa é a Covid, né? Aí acaba dando esses lapsos na gente. Mas um grande defensor aí, todo momento, rapaz, liga para a gente, consegue uma emendazinha de uma máquina para mim levar para os agricultores, trabalhar nas vicinais, aquele negócio todo, sempre presente, sempre a nossa história é muito legal. Eu vou pular um pouquinho o Chico. O vereador Marcelo, minha irmã Rose, que acabou de chegar, ela se lembra muito bem, você trabalhou no Posto Planalto, né, conosco, e ela tem uma história muito legal contigo. Adriana, a história da Adriana, eu quando fui primeiro prefeito, o pai da Adriana era prefeito de Sorriso. Me ajudou muito na instalação do município, aquele negócio todo. Então, cada um tem uma história. A história do Chico foi uma história bastante curiosa. Ele veio a segunda eleição, o segundo pleito, né, o primeiro pleito, desculpa. O Chico tinha um outro grupo, que era o grupo do Juscelino, que posteriormente foi ser nosso grupo. Mas o Chico era nosso adversário. Conheci o Chico
numa disputa política, ele apoiando o Juscelino e eu candidato, o Chico resolveu aplicar uma multa no posto Planalto na época. Lembra, Chico? Eu estava lá em Itaituba, vindo de Belém, aí o feio, que Deus o tenha, me ligou e disse: rapaz, caçou o Chico aqui, fiscal, e multou nós em IVVC, não é isso? Não sei quantos mil e tal, e tal. Eu corri na secretaria lá em Itaituba e peguei uma certidão negativa, a qual que eu não devia nada. Quer dizer, histórias de política. Disso. Mas, posteriormente, o Juscelino veio, fomos apoiar o Juscelino foi candidato, ganhou a eleição, o Chico disputou, se não me engano. Aí nomeamos o Chico no Detran, o Chico fez um excelente trabalho no Detran, passou por lá, ótimo, foi bom administrador no Detran. Depois, outras circunstâncias, foi presidente. Na última eleição, no último pleito agora dele, nós tínhamos ganhado a eleição, fomos para Belém, o Chico era presidente, e, logicamente, que a gente queria que a história de Novo Progresso continuasse, junto com a Câmara bem instalada. Aí, como o Juarez tinha construído esse prédio, precisaria ampliar aquele negócio todo, aí nós demos a eleição, fomos para Belém. Chegando em Belém, chegando no aeroporto de Santarém, você lembra, Chico? Primeira conversa nossa, o Chico sentou e o alemão, o Gelson, lá despachando, conversando com outro, nós sentamos, aí o Chico, rapaz, eu queria continuar presidente, ajudar esse alemão, que eu confio no trabalho dele, eu sei que vai ser um trabalho legal. Eu falei: Chico, é a primeira conversa, vamos conversar? E daquela conversa, passou-se a... Sim, nós fomos em Belém, voltamos. Na volta, nós tivemos que tirar o Chico numa cadeira de roda do avião. A história meio curiosa, que deu uma queda de pressão nele. Enfim, naquela reunião, naquela viagem, nós traçamos as estratégias para o Chico ser o próximo presidente. Né, Chico? E prova-se que nós sempre estivemos no caminho certo da construção. Passou-se o mandato do Chico, ampliou-se a Câmara, né? Fez um ótimo trabalho. E eu só queria homenageá-lo, Chico, pela administração e dizer para você, vamos sempre estar juntos, sim. Eu acho que as coisas acontecem quando todos estão juntos. Nós que temos certeza absoluta, como nós temos a certeza absoluta da construção, da administração do Gelson, que é uma pessoa segura. Às vezes as pessoas reclamam, mas o Gelson é seguro demais. Eu falei: você está arrependido disso? Ainda bem que nós temos uma pessoa centrada, sempre priorizando pela legalidade. Às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, mas eu gostaria que fizesse uma água. Mas, assim, sabemos que está em boas mãos. Nós sabemos que as coisas têm que acontecer. E vocês, vereadores, eu disse aqui na primeira sessão, quando vocês foram eleitos, tomaram posse, que são jovens que têm o dever e obrigação de trabalhar pelo povo. E, muitas vezes, trabalhar pelo povo é pensar grande, pensar naquilo do amanhã, o que vai acontecer amanhã. Isso tem acontecido com vocês, eu tenho presenciado isso. Eu tenho só que elogiá-los pelo trabalho. Por exemplo, uma simples homenagem, que às vezes as pessoas consideram, é tão simples, mas é tão significativo para alguém que passou por essa terra. Eu não tinha recebido ainda. Eu vi vereadores ou presidentes dar títulos para juízes, para delegado, para comandante da polícia militar, ou sei lá, porque muitas vezes beneficiou pessoalmente ele, né? E eu não via concederem título para pessoas que deram a vida, que deram o sangue por essa terra. E vocês corrigiram isso, vocês, dessa legislatura,
concedendo esses títulos para várias pessoas que aqui vieram, aqui moraram, aqui construíram, estão aqui até hoje. E eu fico muito agradecido por isso que eu estou recebendo. E eu queria dizer também, gente, que nós estamos num momento interessante da política nacional e da política estadual e municipal e regional, enfim. É o momento do diálogo. Nós precisamos ter diálogo como sempre aconteceu. Eu contava ontem à noite, no jantar para a Adriana, de questões que era muito difícil de ser resolvida, que poucas pessoas sabem disso que aconteceu na região, que era lá na área do ENFA, onde para a direita era da aeronáutica, para a esquerda era a área do Exército. E as pessoas precisavam daquela área para produzir, e começaram a entrar nas áreas. E foram longos anos, até criar município, enfim, daí a gente entrou na jogada, e só se resolvemos aquela situação na base da conversa, da negociação, do diálogo. É isso que precisa nesse momento. Eu digo para vocês, hoje, o Pará, e vocês como vereadores precisam entender isso. Vocês são representantes do povo, mas muitas vezes a paixão eleva a umas ofensas. Falar mal de quem, falar mal do outro, acompanhar. Isso é natural, mas vocês como legisladores, como vereadores, têm que entender isso. Se resolve as situações sempre no diálogo. E nós estamos vivendo um momento de diálogo. Se nós colocar gasolina no fogo, vai só complicar a nossa situação. E nós temos um governo do Estado, pelo menos, que tem interesse em nos apoiar, tem interesse em nos ajudar, tem interesse para proteger os produtores, que sempre se fala em legalidade. Se nós queremos a legalidade, nós temos que conversar. E o momento é esse. Não adianta nós entrar naquela situação de redes sociais e continuar a querer apagar fogo com gasolina, não vai resolver os problemas, né? O que eu aconselho? O que eu aconselho? As pessoas precisam entender que nós estamos aqui para ajudar. Agora, as pessoas têm que querer. E nós construirmos junto algo que seja possível negociar, como nós fizemos naquela medida provisória 756, por exemplo. Nós mostramos mais ou menos o que era possível, logicamente que tem muitas situações que não é possível 100%, mas vamos os 50%, 70%, 80%, aquele que for possível negociar, e a gente negociar e construir algo que seja possível legalizar, e as pessoas vão querer legalizar, nós temos que ter alguma coisa em troca. Esse é o meu entendimento particular. Mas isso nós podemos fazer dentro de uma discussão com os setores, né? Porque quando nós construímos o programa Líder, para o desenvolvimento regional, nós levamos um sindicalista, ou que seja alguém da agricultura familiar, um líder do agronegócio, um líder público, um líder empresarial, enfim, vários líderes, aonde se discutia e saiu o plano. Eu entendo, essa é uma proposta que eu acho que nós vamos ter que fazer, de mais ou menos isso, meu entendimento, Chico. Reunimos vários líderes e partir para uma proposta. E essa proposta, com lideranças que realmente seja, pelo menos mais do alto clero, porque às vezes você achar que os 11 vereadores aqui, eu tenho um problema, eu levo o problema para os 11, todo mundo vai dizer que vai me ajudar. Mas, daí se a Beatriz resolver, fica como se fosse os 11. Então faz assim, não, deixa que a Beatriz, não, deixa para o Moisés, ou que seja para o Samuel, deixa eles resolver que eu vou aparecer igual. Eu acho que nós temos que assim, apostar em quem tem condições de resolver, e aí a gente partir para a negociação como foi feito nas medidas provisórias. É o meu entendimento. E como foi feito em outras regiões, por exemplo, aquela situação indígena, aquela situação que eu acabei de falar do ENFA, né? Essa é mais ou menos o que eu acho que a gente vai resolver. Mas eu te falo, é negociação e nós temos
comando político para isso. Tá? Bom, gente, eu acho que não era esse o objetivo, acabou descambando para esse lado, mas eu queria, mais uma vez, agradecer à Câmara. Muito obrigado por essa homenagem. Em nome de todos os homenageados, que eu não pude comparecer no dia, eu quero dizer muito obrigado. Vocês estão de parabéns. A história de Novo Progresso, a história da nossa região, ela não pode ser esquecida. Tá? Muito obrigado pela homenagem.